Então, vamos dar início ao nosso encontro. Vamos levar a uma prece de gratidão, a serenar os nossos corações, agradecer a Deus por esses instantes, onde juntos podemos buscar o conhecimento, compartilhando experiências, compartilhando questões, opiniões. Obrigado, Senhor, por todo o amparo, toda a proteção, para que possamos estar aqui esta noite. Pedindo, Senhor, que nos proteja, que tenhamos o entendimento do que vem a nós por ti. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores, não nos deixes cair em novos erros e tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então, uma breve leitura aqui do Evangelho, o capítulo 17, Sede perfeitos. Item 1, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, a qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Deixa eu adicionar a Conceição. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial, não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, aqui Helena vai seguir algumas explicações, mas por essa passagem aqui de Jesus, a gente tem ali um modelo de perfeição, é o que a gente pode fazer além daquilo que daqueles que a gente tem uma afinidade. Então ele diz para amar não só aqueles que nós temos um carinho especial, mas também aqueles que nós não temos nenhuma ligação, né? Não temos um vínculo assim afetivo. E esse amor, ele pode ser dado ali através de etapas, né? Então, a gente não pode chegar, vou amar um inimigo, vou amar alguém que me constrangeu, vou amar alguém que fez alguma coisa que eu não gostei e que eu tenho o direito de ter a minha opinião, minha forma de agir, né? Mas esse amor, né, Jesus deixa para nós como uma construção, né? Então, nós vamos construindo a questão de perdoar, a questão de aceitar, a questão de trilhar um novo caminho. Então, é uma construção, né? Para cada um de nós, assim como a encarnação, ela representa também uma construção, né? Se nós queremos nos melhorarmos, nós temos que fazer a nossa parte. Se nós quisermos ali que outras coisas aconteçam no nosso caminho, a gente tem que fazer a nossa parte e se esforçar. Porque se a gente buscar essa construção com o nosso esforço, o nosso querer, então teremos ali amigos valorosos do nosso lado, teremos ali nos sentindo bem, fortalecidos para seguir essa caminhada adiante, né? Então, muitas vezes a gente pede pô, a força e a coragem, que isso é o mais importante na nossa caminhada, e com certeza a gente vai receber essa vibração, vai receber essas energias dos nossos amigos espirituais para a gente seguir em frente. Então, Jesus deixa esse caminho aí da perfeição, né? Ser perfeito não é vencer o outro, ou ser melhor que o outro, ou ter mais qualidades que o outro. Muito longe disso. Ser perfeito é reconhecer quem somos e reconhecer que nós podemos caminhar e que nós podemos entender o outro, respeitar a opinião diferente do outro, opinião diferente da nossa, e saber que cada um de nós tem o seu caminho e buscar fazer sempre o melhor. Aí nós vamos estar realmente fazendo com que essa mensagem de Jesus ela se faça mais presente na nossa caminhada. Esse é o amor verdadeiro, né? Não só por aqueles que nós amamos, que temos afinidade, que isso é muito importante, porque foi uma construção também. Se nós temos afinidades, é porque também construímos em determinado momento, em determinada situação, esse sentimento, esse momento.
mas é respeitar o nosso próximo, que muitas vezes vai ser diferente de nós, vai pensar diferente, ou até as vibrações podem ser diferentes. Então, esses são os verdadeiros caracteres da perfeição, que Jesus nos diz que a gente pode fazer um pouco a mais do que a gente vem fazendo e não nos mantermos aí na beira, vamos dizer assim. A gente pode sempre dar um passinho a mais e buscar coisas melhores para cada um de nós, construir coisas melhores. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Então é do capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição, tá? Então é isso, fica essa mensagem aí do Evangelho para nossa reflexão, daquilo que nós estamos fazendo, buscando, né? Que nós entendemos também como perfeição, né? Então, cada um de nós vai tirando ali as suas reflexões. E aí vamos para o nosso livro aqui, Recordações da Mediunidade. Como já dito, nós estamos aqui no capítulo Reminiscências de Vidas Passadas, onde a Ivone do Amaral Pereira, até esse momento aqui, nós falamos um pouco sobre essa questão das lembranças, né, que nós temos aí das reencarnações passadas, das experiências e situações que por vezes podem vir à tona, né? E ela trouxe alguns exemplos, e agora ela vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu com ela, porque desde muito jovem ela teve essa recordação, e isso foi muito intenso, e trouxe ali algumas situações para ela que não foram tão legais. Então ela vai narrar um pouco da história dela, o que que aconteceu com ela, né? Como que ela, como que aconteceu, como que ela vivenciou essa experiência. Então é bem interessante, tá? Então eu vou seguir aqui para a gente acompanhar um pouco da história dela nesse sentido dessas recordações, tá? Que por vez ou outra, em determinadas situações, quando a gente está passando por um tratamento espiritual, por exemplo, pode vir não uma lembrança exata ali de todos os momentos que aconteceu, mas pode vir até uma ligação espiritual de alguma situação, né? Quando a gente passa por um tratamento ali na casa, né? Um tratamento, aquele tratamento individual, e pode vir aparecer ali alguns espíritos que a gente tem algumas situações, alguma coisa ali que pode ter mexido. Então, vez ou outra, quando é permitido, não por curiosidade, tá? Muito longe disso, essa questão das lembranças, não é assim, ah, eu já acordei e vou lembrar o que eu fui numa vida passada. Não, tem que se tomar muito cuidado com essas questões, porque pode trazer ali situações, sérios desequilíbrios, né, para aquele que está tendo essas lembranças, mas a espiritualidade permite, vez ou outra, que vai trazer ali algo que possa ser melhorado, uma construção para aquele que está tendo essa recordação, ou então alguma questão espiritual, tá? Então, nada é, por uma situação ali fútil, alguma coisa assim, um ato de curiosidade, muito pelo contrário, e sim por alguma coisa que realmente possa auxiliar nessa presente encarnação, tá? Então a gente sempre comenta, eu, Roberto, enfim, nas palestras se fala muito que hoje é o melhor, o mais importante de tudo que a gente já vivenciou. Somos seres eternos, somos, né? A gente tem muitas experiências, muitas situações, aptidões, mas hoje é o mais importante. Então, se por acaso acontecer conosco em determinado momento, em determinada situação, né, que a gente tem que lembrar que é alguma coisa que vai nos auxiliar, porque tem o amparo ali para que aconteça. Então, ela vai narrar aqui o que que aconteceu com ela e por quê, e depois ela vai dando algumas explicações, tá? Então, tendo exposto aos prováveis leitores a possibilidade de a criatura humana em situação excepcional recordar as próprias existências pretéritas, tá? É a Ivone relatando aqui, tá? Possibilidades referendadas por testemunhos insuspeitos, sentimos-nos à vontade para igualmente apresentar o nosso testemunho no singular certame, pois que também trouxemos para a presente encarnação certas lembranças muito vivas de determinados episódios de nossa anterior existência terrena. Para nós, no entanto, esse fato constituiu duríssima provação, e certamente teríamos sucumbido a uma loucura total, ou mesmo ao suicídio, se não tivéssemos a felicidade desde muito cedo ser amparado
pela grandiosa proteção da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus Cristo, que com efeito possuem recursos para remediar todos os impasses da vida humana. Cumpre, porém, advertir que, nestas páginas, tratamos de recordações diretas que o indivíduo possa ter de suas migrações terrestres do pretérito, né, ou seja, do passado, e não de revelações transmitidas por possíveis médiuns. Baseando-nos nos próprios códigos do Espiritismo, com eles acreditamos que tais revelações, com exceções raríssimas, são sempre duvidosas e nenhum de nós deverá dar a elas grande apreço, porque os mistificadores do invisível frequentemente se divertem às custas de espíritas curiosos e vigilantes, tá? Então, ela faz uma ressalva, que ela teve essas revelações não através de médiuns, enfim, de outras pessoas, né? Mas da espiritualidade mesmo dessas questões. E ela diz que situações, vez ou outra, pode ter o conhecimento, sim. Só que ela faz uma observação bem importante aqui, que é a reflexão. Então, a gente tem que todas as informações que a gente absorver, que algo que a gente fique sabendo, que venham falar até nós, a gente não tem que simplesmente acatar aquelas ideias, mas tem que aprender a refletir sobre, tá? Poxa, será que faz sentido? Será que para mim mexe, traz algum sentimento, alguma coisa, tá? Tudo que vem a nós relacionado à questão da espiritualidade, a gente tem que ter uma reflexão, sim, não simplesmente aceitando porque o espírito se apresenta por um determinado nome, né? Mas e aí o conteúdo da mensagem? Nós já trouxemos aqui alguma mensagem que o Roberto trouxe para nós, acho que é do Livro dos Médios, se eu não me engano, no final que ele traz ali algumas mensagens, espíritos apócrifas, alguma coisa assim. Não me recordo agora, mas eu posso pegar. Para a gente ficar atento, Kardec já diz isso. Então a gente tem que refletir muito sobre tudo que vem a nós, tá? Tinha um amigo que ele falava o seguinte, que, poxa, você gosta de uma música, mas por que que você gosta dessa música? O que que ela causa? O que que ela pode te ajudar? Qual a sensação que você tem, né? Então, ele falou, trouxe assim, um exemplo bem simples, mas que a gente tem que refletir sobre todas essas questões, tá? E a espiritualidade que está ali intuída em nosso favor e de nos auxiliar, estejamos certos que eles não vão se melindrar porque nós negamos uma ajuda, muito pelo contrário, né? A gente pode negar essa ajuda porque nós refletimos e achamos que naquele momento ali os nossos caminhos seriam outros, mas a gente vai, assim que a gente vai estar exercitando o nosso raciocinar, né? O nosso livre-arbítrio, no sentido que não venha nos enganar, tá? Então ela faz essa observação bem importante para cada um de nós, servindo-se de tais revelações, ao passo que, por sua vez, o médium poderá deixar influenciar-se pelas excitações da própria imaginação e dizer, como sendo parte de um instrutor espiritual, o que a sua própria mente criou, pois tudo isso é possível até previsto pelas instruções da ciência espírita e pela prática da mesma. O que sentirmos dentro de nós, tá? Então ela vai fazer essa observação aqui, ó, que a gente acabou de comentar aqui. O que sentirmos de dentro de nós, o que a nossa própria consciência nos revela, as visões que voluntariamente nossos guias espirituais nos proporcionarem durante o sono provocado por eles próprios, o que recordamos, enfim, até a angústia, a saudade, ao desespero, a convicção real e não fantasiosa, e o que a nossa própria vida confirma, ou o que recordamos até o benefício da consolação, da emoção balsamizante, da esperança no futuro e mesmo da alegria santa do nosso espírito, isso sim poderemos aceitar como testemunhos da verdade vivida em outras etapas reencarnatórias, tá? Então, cabe sempre uma reflexão nessas questões. Até na questão de um sonho, alguma coisa assim, que a gente não deixe se vislumbrar muito por essas questões, né? Trazendo sempre a nossa atenção para a presente encarnação. Ah, eu sonhei que eu era um rei e vivia nas mais variadas situações, mas aí eu acordo, eu vejo que eu acordo 6 horas da manhã e vejo que eu tenho que trabalhar muito.
Então, assim, o mais importante, e graças a Deus, que a gente tem que acordar e trabalhar muito, porque representa aquilo que nós necessitamos nesse momento, que vai nos pôr ali em contato com outras pessoas ali, que também são importantes para o nosso aprendizado e para o outro aprendizado, enfim. Deus nos concede sempre aquilo que nós realmente precisamos e necessitamos e que vai nos auxiliar. Então, vamos voltar sempre a nossa questão para presente encarnação, por sonhos, por visões, por algum médium, por alguma situação, ou espíritos que estão nos trazendo algumas mensagens, tá? Então, refletir sobre todas essas questões que vêm até nós, para que a gente possa não deixar cair na mistificação perante essas situações, porque nós ainda somos espíritos que não temos ali, é, conseguimos ali com exatidão e trilhar o bem sempre, nós ainda estamos caminhando em busca disso, de termos essa maturidade espiritual nesse sentido, tá? Então, por isso que ainda temos muita ajuda. Então, a gente precisa captar essa ajuda, entender todos esses processos e refletir sobre essas questões. Então, se nesses momentos a gente puder pedir ali um amparo, fazer uma prece, e com certeza a gente vai dali não vai ser exposto ali todo o caminho, tudo que a gente tem que fazer, mas com certeza a gente vai se sentir mais fortalecido nas nossas decisões para que a gente não caia nessas mistificações. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo em paz? Então vamos lá. Então vamos ver aqui o que que ela vai falar, né? Sobre essa questão. As páginas que se seguem extraídas sempre do nosso arquivo de memórias são as narrativas da triste infância que tivemos devido às recordações conservadas ao reencarnar da nossa passada existência. Que o leitor julgue do que foram a infância e a juventude que tivemos, e que as virtudes do Consolador enviado por Jesus puderam acalentar e remediar sob a proteção do amor, do trabalho e da fé. Minha primeira infância destacou-se pelo traço de infortúnio que foi certamente a consequência da má atuação do meu livre-arbítrio em existências passadas, né? Então, ela deixa isso bem claro, que nada acontece ali, né, sem gerar ali uma situação, uma consequência, não para castigar, mas para trazer ali um aprendizado, né? Então, se ela teve essas recordações, também não foi algo que aconteceu por acaso, muito pelo contrário, tá? Tem um porquê de tudo, de todas essas questões e de todas essas lembranças, né? Então, que nem ela falou aqui, ó, mau uso, né? Má atuação do livre-arbítrio em existências passadas, que gerou uma consequência, né? É a questão das expiações, né? Que nós tanto comentamos, as provas, as expiações, né? Que a gente não pode simplesmente seguir adiante deixando algumas situações a ver, né? Então, a gente busca esse aprendizado, passa por essas situações em determinados momentos aí da nossa trajetória evolutiva, da nossa encarnação, para que a gente possa aprender com aquela situação, tá? A gente não pode simplesmente seguir em frente e não ter aquela, grosseiramente falando, né, a nota que nós necessitamos ali para passar, né? Tá? Então Deus nos concede essas oportunidades para que a gente possa estar ali em paz com a nossa consciência perante as situações ali que nós, em determinados momentos, pudemos ter ali causado, ou então alguém nos causou e essa pessoa retorna ali ao nosso convívio. Então, por isso que é até a questão da nossa leitura do Evangelho, que fala sobre os caracteres da perfeição, está ligado com o que a gente está comentando aqui, né? Que são construções da nossa parte nesse sentido, né? Então, é muito importante essa encarnação para cada um de nós. Então, vamos lá. E uma das razões de tal infortúnio foi a lembrança muito significativa que em mim permanecia da última existência que tivera, desde os 3 anos de idade, segundo informações de minha mãe e de minha avó paterna, pois como esta vivi grande parte da infância. Neguei-me a reconhecer em meus parentes e principalmente em meu pai
aqueles a quem eu deveria amar com desprendimento e ternura. Sentia que o meu círculo de afinidades afetivas não era aquele quem eu agora vivia, pois lembrava-me de meu pai, da existência passada, da existência meu pai, da passada existência terrena, a quem muito amava, pedindo insistentemente até muito tempo mais tarde para que me levassem de volta para a casa dele. Né? Então ela não tinha nenhum vínculo com a atual família. Nem o pai ela reconhecia. Ela tinha mais afeto por um pai de uma encarnação passada, de um espírito que foi o espírito Charles, né? Que ele tem uma ligação com ela, tá ali com ela, auxiliando ela. A gente vai acompanhar aqui no nosso estudo mais adiante algumas situações, tá? Mas o Charles, em uma encarnação passada, ele foi o pai da Ivone, do Amaral Pereira. E para ela essa lembrança, ela considerava mais ele do que o pai atual que ela tem, que ela tinha nessa presente encarnação, como sendo tendo mais laço afetivo. A quem eu via, tratava-se do espírito Charles, a quem eu via frequentemente em nossa casa, conforme explicações no capítulo anterior. Eu descrevia com minúcias para quem me quisesse ouvir, mas fazia-o por entre lágrimas, a qual a criança perdida entre estranho sentido, dos 3 aos 9 anos de idade, uma saudade torturante desse pai. Saudade que nos dias presentes, se não mais me tortura tanto também ainda se não extinguiu no meu coração. Então ela fala aqui, ó, do capítulo anterior, porque anteriormente, eu não sei se estavam todos presentes, a gente falou um pouquinho sobre a infância dela, a questão da letargia, da catalepsia. Então, quando ela era bem pequenininha, ela ficava brincando com esse espírito, com o Charles e com o Roberto também, que teve uma ligação com ela em uma encarnação passada. Então, ela não se ligava às outras crianças, essa questão ela trouxe também nesse capítulo anterior essa ligação, esse carinho que ela tinha por esse espírito. Ela até fala que ele ficava sentado ali como se fosse uma cadeira de balanço e ela no pé dessa cadeira ali conversando, ali brincando junto dele, como, enfim, se ela fosse ali uma presença ali normal para ela, tá? Então foi nesse sentido aí que ela fez essa observação referente ao capítulo anterior. Uma saudade torturante desse pá. Se as suas aparições eram frequentes, eu me sentia amparada e mais ou menos serena, pois ele me falava, conversávamos, embora jamais eu me recordasse do que tratavam as nossas conversações, tal como acontecia com a outra entidade, Roberto. Mas se as aparições escasseavam, adivinha amargor insuportável para mim, fato que tornou minha infância um problema tanto para mim quanto para os meus. Até os 9 anos de idade, não me lembro de que concordasse de boa mente em pedir a bênção a meu pai, a da atual existência. Negava-me a fazê-lo porque afirmava convicta e veemente: esse não é o meu pai, e entrava a explicar à minha mãe, que tentava contornar a situação a ele próprio, e à minha avó paterna, que foi um anjo bom na minha infância, como era a personagem que dominava as minhas recordações. Detalhes singulares viviam em meus pensamentos por essa época, referindo-me à casa de meu pai. Descrevia um saguão que me era muito familiar, de tijolos de cerâmica coloniais, onde a minha carruagem entrava para eu subir ou descer. Havia aí uma escada interna para onde eu subia para os andares superiores, narrava eu, desfeita em prantos, descrevendo a casa a fim de que me levassem novamente para lá. E o corrimão da mesma com um balcão lavrado em obra de talha, pintado em branco e com frisos dourados. Mostrava o motivo de uma corça perseguida por um cão e pelo caçador em atitude de atirar com a espingarda. O caçador, mais tarde, eu compreendi, era tipo holandês do século XVII. No entanto, jamais me referi à minha mãe de então, isto é, da existência passada.
o que leva à suposição de que eu teria sido mais afim com o meu pai, visto que foi o sentimento consagrado a ele que venceu o tempo, dominando até mesmo a dificuldade de uma reencarnação. Mas se jamais me referia à minha mãe de outrora, lembrava-me muito bem dos vestuários que provavelmente foram por mim usados, e graças a tal particularidade, mais tarde foi possível levantar a época em que se teria verificado a minha última existência terrestre, época de Allan Kardec. Pessoal, fechar aqui só um minutinho, por favor. Época de Allan Kardec, de Victor Hugo, de Frederico Chopin, ou seja, mais ou menos de 1830 a 1870. Reinado de Luís Felipe e Império de Napoleão III na França. Então, olha a exatidão, as recordações que ela tinha, né? Da, dessa vida passada, né? Imagina para uma criança ter essa aí. A gente tem conhecimento de algumas crianças que têm essa questão, né? E ela negava ali os pais, não tinha nenhum laço afetivo, até para pedir a bênção, que era, né? Hoje em dia é até mais difícil, mas antigamente muitos filhos pediam, né? Bênção pai, bênção mãe, essas coisas, né? Hoje esse hábito, acho que, não sei, eu não tenho muito conhecimento sobre. Mas ela tinha assim uma dificuldade muito grande, porque ela estava mais ligada às questões espirituais desde cedo, né? A Ivone ela veio com essa para ser ali uma missionária na mediunidade, né? Através de tudo que acontecia e para que ela pudesse exemplificar e trazer esses conhecimentos aí para nós que trilhamos esse caminho, né? Então, é uma exatidão ali de detalhes, né? Bem interessante. Né? Tudo bem? O que que vocês estão achando? Alguém queria falar alguma coisa? Quer falar, Roberto, meu amigo? Não, tá tudo bem, Vitor. Tá tudo em ordem, tá bem compreendido, né? O texto é bem fácil. É isso aí. Então vamos lá, vou seguir mais um pouquinho aqui, temos mais algum tempo. A hora do banho, à tarde, frequentemente eu exigia da minha avó certo vestido de rendas negras, com grandes babados e forros de seda vermelha, muito armado e amplo, inexistente em nossa casa, e que eu jamais vira. Pedia as mitines. Eu dizia luva sem dedos, coisa que também jamais vira. Pedia a mantilha, o chale, e a carruagem para o passeio, porque o meu pai esperava para sairmos juntos. Admirava-me muito de não encontrar nada disso, assim como também os quadros que viviam em minha lembrança, quadros de grandes proporções, os quais eu procurava pela casa toda a fim de revê-los, sem todavia encontrá-los, e que certamente seriam coleções de arte ou pinacoteca dos antepassados da família da última existência. Reparava então decepcionado as paredes muito pobres da casa da minha avó ou da de meus pais, e subitamente não sei que horrorosas crises adivinham para me alucinar, durante as quais verdadeiros ataques de nervos ou o que quer que fosse descontroles sentimentais indescritíveis, uma saudade elevada a grau super-humano me levavam quase à loucura. Passava dias e noites em choro e excitações, que perturbavam toda a família, e o motivo era sempre o mesmo: o desejo de regressar à casa de meu pai, onde me sentia banida a saudade angustiosa que sentia dele e de tudo mais de que me reconhecia separada. Em tais condições não podia folgar com outras crianças e jamais senti prazer num divertimento infantil. Em verdade, não encontrei jamais, desde a infância, satisfação e alegria em parte alguma. Fui, portanto, uma criança esquiva, sombria, excessivamente séria, criança sem risos nem peraltices, atormentada de saudade e angústias. Imagem na terra daqueles reprobos do suicídio descritos nos livros especificados. O lenitivo para tão anormal situação apenas adivinha dos trabalhos escolares, pois muito cedo comecei a frequentar a escola e do amor com que me assistia
minha avó paterna, já mencionada, a qual, não obstante os seus pendores materialistas, me ensinou a orar muito cedo, suplicando a proteção de Maria Santíssima. Então, só ler mais um pouquinho, faltam 5 minutos aqui. Então, imagina para uma criança uma situação dessa para um pai, para a mãe, sem entender. Ô, Jandira, pode falar, minha amiga. Vamos parar aqui, a Jandira quer falar alguma coisa. Pode falar, só ligar o áudio. É. O Vitor, a Oi. gente pode entender aqui como ela foi suicida em várias vidas, essas saudades, essa falta do pai, como uma consequência para ela dar valor a essa vida agora? Alguma coisa nesse sentido? Sim, até uma questão comportamental, que nem ela acabou de relatar aqui, de uma criança, os trejeitos, os comportamentos, né, de alguém que excessivamente passou por essa situação, né, algumas encarnações, e traz ela traz diretamente essas recordações, né, isso mexe muito com ela, a gente pode acompanhar, assim, uma saudade em excesso, aquela coisa de Isso, você nem saber explicar muito bem, né, que mexe com a pessoa, então são esses trejeitos que a gente pode perceber algumas situações, sim, nesse sentido, tá? E da Ivone, ela teve isso muito intenso, né? Que ela começa a relatar desde dos quadros da casa dela, do corrimão da escada, tudo que mexia excessivamente com ela. E ela não aceitava. Que nem ela fala que ela tinha uma saudade a grau super-humano, algo que chegava até quase ela ficar enlouquecida, tá? Porque ela teve a oportunidade e através do suicídio ela acabou perdendo esse convívio, essa situação, e isso trouxe consequências. Mas é isso vem, exatamente isso. isso, Que ela amava muito o pai e nessa vida ela sentia extremamente a falta dele, como ele sofreu com a perda dela, isso, então, e né? ela traz essa saudade. E ela não estava se adequando ali, desde criança. Então, o que era normal para as outras crianças, para ela não era, porque ela estava tão envolvida nessa saudade, né, sentindo essa vontade de querer voltar para a casa do pai, que nem ela relata aqui, da não aceitação, de não ter nenhum vínculo ali com os familiares ao seu redor. Isso para ela foi muito intenso, né? Então, isso veio à tona para que ela pudesse trabalhar também, tá? Então, não é algo que vem essa lembrança, ou às vezes até algumas pessoas podem trazer essa inconformação com a presente encarnação como algo ali que é um castigo, muito pelo contrário, são sentimentos que precisam ser revistos e trabalhados, e que a vida vai trazer oportunidades para que ocorra esse trabalho, esse reajustamento, esse reequilíbrio que a questão do suicídio acaba tirando um pouco, tá? Porque você sai bruscamente de uma encarnação que deveria ter um tempo maior, algumas outras experiências, tá? Então, vem ali outras oportunidades e outras situações de acabar se trabalhando essa situação, que a gente vai acompanhar aqui, tá? Não hoje que já está acabando aqui o nosso tempo, mas a gente vai acompanhar como que ela vai trabalhar todas essas situações. Tá? Primeiro, ela tem ali o amparo dos espíritos, que ela teve uma ligação, que é o Charles, o Roberto, né, o Dr. Bezerra de Menezes, então ela veio ali preparada ali com um amparo espiritual para poder passar por essas situações, tá? E fazer com que Tá. essas situações possam ali ajudá-las e não trazer um desequilíbrio, assim como para todos nós, tá? Não que nós somos suicidas, muito pelo contrário, tá? Mas nós trazemos situações para essa presente encarnação que também precisam ser trabalhadas e revistas. E para isso a gente tem o amparo. Tem o amparo dos nossos amigos espirituais, tem o amparo do nosso pai de uma encarnação passada, de um amigo, enfim, ou então aqueles que a gente reencontra nessa presente encarnação, as situações que a vida há de nos oferecer, para que a gente possa também trabalhar essas situações conosco mesmo. É aquela coisa, eu comigo mesmo. Eu vou saber ali o que eu preciso fazer, como que eu posso fazer, como é que eu vou buscar. E a gente vai conseguindo se direcionar nessa encarnação. Tudo bem? Jandira, tudo Tudo. certinho? Perfeito, perfeito. Obrigado. Então é isso. Ó, daqui a 15 dias retomamos. Vamos ver como que ela vai trabalhar todas essas recordações que aparentemente traziam ali um desequilíbrio para ela, tá bom? Mas a gente, daqui a 15 dias a gente volta. Então pedi para a Bia chamar a nossa segunda parte
Quem puder participar, por favor. E vamos encerrar aqui o nosso encontro. Está acabando o tempo, falta menos de 1 minuto. Só agradecer a Deus e a Jesus, agradecer por todo esse amparo dos amigos queridos, pedindo que eles nos protejam nessa semana, na busca desse conhecimento e que possamos nos fortalecer para